Depois da morte de José, os descendentes de Israel continuaram crescendo no Egito, tornando-se um povo numeroso e forte. Isso assustou o novo faraó, que não conhecia José, nem tudo o que ele havia feito pelo Egito. Então, Faraó decidiu escravizar os hebreus, obrigando-os a trabalhar duramente em grandes construções. Mesmo sofrendo, o povo continuava crescendo. Então, Faraó deu uma ordem cruel. Todos os meninos hebreus recém-nascidos deveriam ser mortos. Nesse período, nasceu um menino da tribo de Levi. Sua mãe o escondeu por 3 meses, mas quando já não conseguia mais, colocou o bebê em um cesto no rio Nilo. A filha de Faraó encontrou a criança, teve compaixão e decidiu adotá-la. O menino recebeu o nome de Moisés, porque havia sido tirado das águas. Moisés cresceu dentro do palácio egípcio, mas nunca esqueceu seu povo. Certo dia viu um egípcio espancando um hebreu e, tomado pela raiva, matou o egípcio. Quando Faraó descobriu o ocorrido, tentou matar Moisés. Então, ele fugiu para o deserto de Midian. No deserto, Moisés começou uma nova vida. Tornou-se pastor, casou-se com Zípora, filha de Jetro, e passou muitos anos longe do Egito. Enquanto isso, os israelitas continuavam sofrendo como escravos e clamavam a Deus por ajuda. Certo dia, enquanto cuidava do rebanho, Moisés viu uma sarça pegando fogo, mas sem ser consumida. Então, Deus falou com ele do meio da chama, dizendo que havia visto o sofrimento do povo e o enviaria para libertar Israel do Egito. Moisés ficou com medo e inseguro, mas Deus prometeu estar com ele. Deus revelou seu nome, dizendo: Eu sou o que sou, e entregou sinais sobrenaturais para provar sua presença. O cajado de Moisés transformava-se em serpente, e sua mão podia ficar leprosa e voltar ao normal. Mesmo assim, Moisés disse que não sabia falar bem. Então, Deus escolheu Arão, irmão de Moisés, para ajudar. Moisés voltou ao Egito e, junto com Arão, reuniu os líderes de Israel. O povo acreditou que Deus finalmente os libertaria. Depois disso, Moisés e Arão foram diante de Faraó e transmitiram a ordem de Deus: Deixa meu povo ir, para que me adore no deserto. Mas Faraó recusou com arrogância e endureceu ainda mais o sofrimento dos hebreus, obrigando-os a trabalhar mais, sem diminuir a produção. O povo começou a reclamar contra Moisés, mas Deus prometeu que mostraria seu poder e que Faraó seria obrigado a libertar Israel através de grandes sinais e milagres. Depois que Faraó recusou libertar o povo, Deus começou a enviar grandes pragas sobre o Egito para mostrar seu poder. Moisés e Arão foram várias vezes diante de Faraó, anunciando que se ele não deixasse Israel sair, o Egito sofreria duramente. Mas Faraó continuava com o coração endurecido. A primeira praga transformou toda a água do rio Nilo em sangue. Os peixes morreram. O rio ficou com cheiro horrível e os egípcios não conseguiam beber água. Depois vieram rãs que invadiram casas, quartos-camas e cozinhas. Em seguida, Deus enviou piolhos sobre homens e animais. Depois, moscas tomaram conta do Egito, trazendo caos por toda parte. Mesmo vendo tudo isso, Faraó não mudava de atitude. Então Deus enviou uma doença sobre os animais egípcios. Muitos morreram, mas os rebanhos dos hebreus permaneceram protegidos. Depois surgiram feridas dolorosas sobre os egípcios, e nem os magos do Egito conseguiam permanecer diante de Moisés. Então, Deus enviou uma forte chuva de pedra misturada com fogo, destruindo plantações, árvores e animais que estavam no campo. Depois, vieram gafanhotos que consumiram tudo o que havia restado das plantações. Em seguida, uma escuridão intensa cobriu o Egito durante 3 dias. Mas nas casas dos israelitas havia luz. Mesmo após tantas pragas, Faraó ainda recusava libertar o povo. Então, Deus anunciou a última e mais terrível praga. Todos os primogênitos do Egito
Morreriam desde o filho de Faraó até os animais. Mas antes disso, Deus deu instruções ao povo de Israel. Cada família deveria sacrificar um cordeiro e passar o sangue nos batentes das portas. Naquela noite, o anjo da morte passaria pelo Egito, mas ao ver o sangue pisaria por cima daquela casa, protegendo os moradores. Esse momento ficou conhecido como Páscoa. Durante a madrugada, houve grande choro no Egito, porque todos os primogênitos morreram, inclusive o filho de Faraó. Então, finalmente Faraó chamou Moisés e Arão e ordenou que o povo saísse imediatamente do Egito. Os israelitas partiram, levando seus bens, ouro, prata e roupas, dados pelos próprios egípcios. Assim, depois de muitos anos de escravidão, Israel foi libertado pela poderosa mão de Deus. Depois de deixar o Egito, os israelitas começaram sua jornada pelo deserto. Deus ia diante do povo durante o dia em uma coluna de nuvem e durante a noite em uma coluna de fogo, guiando o caminho e mostrando que estava com eles. Enquanto isso, Faraó mudou de ideia e decidiu perseguir Israel. Reuniu seu exército, seus carros de guerra e saiu atrás do povo. Quando os israelitas viram o exército egípcio se aproximando, ficaram desesperados porque estavam cercados entre Faraó e o Mar Vermelho. Muitos começaram a reclamar contra Moisés, dizendo que seria melhor continuar como escravos no Egito do que morrer no deserto. Mas Moisés respondeu para que o povo não tivesse medo, porque Deus lutaria por eles. Então Deus ordenou que Moisés levantasse seu cajado sobre o mar. Um forte vento começou a soprar durante toda a noite, e o mar se abriu, formando um caminho seco no meio das águas. Os israelitas atravessaram em segurança, enquanto enormes paredes de água permaneciam dos dois lados. Os egípcios tentaram atravessar, também perseguindo o povo. Mas quando todos os israelitas chegaram ao outro lado, Deus fez as águas voltarem ao normal. O mar cobriu os carros, os cavalos e todo o exército de Faraó. Nenhum deles sobreviveu. Então, o povo entendeu o grande poder de Deus e celebrou com alegria. Miriam, irmã de Moisés, cantou e dançou, junto com as mulheres, agradecendo pela libertação. Depois disso, Israel continuou caminhando pelo deserto, mas logo começaram as dificuldades. O povo reclamava por falta de água e comida. Então Deus realizou novos milagres, transformou águas amargas em água boa para beber e enviou maná do céu todas as manhãs para alimentar o povo. Também enviou codornas ao entardecer para que tivessem carne. Mesmo vendo tantos milagres, os israelitas continuavam reclamando e duvidando. Então, Deus mostrou mais uma vez seu poder, ordenando que Moisés ferisse uma rocha com seu cajado. Ao tocar na rocha, água saiu dela suficiente para todo o povo beber. Durante a caminhada, os amalequitas atacaram Israel. Então, Josué liderou os homens na batalha, enquanto Moisés permanecia no alto do monte com o cajado levantado. Quando Moisés mantinha as mãos erguidas, Israel prevalecia. Mas quando abaixava os braços, os inimigos avançavam. Então Arão e Hur ajudaram Moisés, sustentando suas mãos até o pôr do sol, e Israel venceu a batalha. Pouco tempo depois, os israelitas chegaram ao Monte Sinai, onde Deus faria uma aliança especial com o povo de Israel e entregaria seus mandamentos através de Moisés. No Monte Sinai, Deus chamou Moisés para subir até o topo da montanha. Enquanto o povo permanecia abaixo, trovões, relâmpagos, fumaça e o som de trombetas mostravam a presença poderosa de Deus. Então, o Senhor entregou os 10 mandamentos, ensinando como o povo deveria viver. Os mandamentos diziam, para adorar somente a Deus, honrar pai e mãe, não matar, não roubar, não mentir e não cobiçar. O que pertence ao próximo Deus também fez uma aliança com Israel, declarando que eles seriam seu povo especial se obedecessem à sua voz.
o povo prometeu seguir tudo o que Deus ordenasse. Então, Moisés permaneceu 40 dias e 40 noites no monte, recebendo instruções sobre adoração, sacrifícios e a construção do tabernáculo, um lugar santo, onde a presença de Deus estaria no meio do povo. Mas enquanto Moisés estava no monte, o povo perdeu a paciência e pediu que Arão fizesse um deus para guiá-los. Então Arão recolheu ouro do povo e fez um bezerro de ouro. Os israelitas começaram a adorar a imagem, esquecendo rapidamente tudo o que Deus havia feito por eles. Quando Moisés desceu do monte e viu aquilo, ficou indignado. Quebrou as tábuas da lei e destruiu o bezerro de ouro. Mesmo diante do pecado do povo, Moisés intercedeu pedindo misericórdia a Deus. Então, Deus perdoou Israel, mas mostrou que a desobediência traz consequências. Depois disso, Moisés voltou ao monte e Deus escreveu novamente os mandamentos em novas tábuas. Então, os israelitas começaram a construir o tabernáculo exatamente como Deus havia ordenado. O povo ofertou ouro, prata, tecidos, madeira e muitos outros materiais. Bezalel e Aholiabe foram escolhidos por Deus para liderar o trabalho, usando sabedoria e habilidade em cada detalhe. Quando tudo ficou pronto, a nuvem da presença de Deus desceu sobre o tabernáculo, enchendo o lugar com sua glória. Sempre que a nuvem se movia, o povo seguia a viagem. E quando ela parava, Israel permanecia acampado. Assim, Deus guiava seu povo pelo deserto, mostrando que nunca os abandonaria. O livro de Êxodo termina mostrando que Deus libertou Israel da escravidão. Fez uma aliança com seu povo e passou a caminhar no meio deles, revelando seu poder, sua justiça e sua fidelidade em cada etapa da jornada. Ensinamento do livro. O maior ensinamento do livro de Êxodo é que Deus é poderoso para libertar, salvar e guiar seu povo, mesmo nos momentos mais difíceis. A história mostra que nenhum sofrimento dura para sempre. Quando Deus está no controle, Israel viveu muitos anos como escravo no Egito, mas Deus ouviu o clamor do povo e levantou Moisés para trazer libertação. Êxodo também ensina sobre fé, obediência e confiança. Mesmo diante do mar fechado, da perseguição de Faraó e das dificuldades do deserto, Deus sempre abriu um caminho e sustentou o povo com milagres. O livro mostra que Deus não abandona aqueles que confiam nele. Outro ensinamento importante é que a desobediência traz consequências, como aconteceu com o bezerro de ouro. Mas mesmo quando o povo falhava, Deus continuava demonstrando misericórdia e oferecendo uma nova chance. Acima de tudo, Êxodo revela que Deus deseja estar perto do seu povo, guiando, protegendo e mostrando o caminho certo, assim como fez através da nuvem do fogo e do tabernáculo no deserto.